Pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai estar comentando sobre o Reino de Kush. Então vamos lá para uma história, uma breve história do Reino de Kush. Só que para falar do Reino de Kush temos um problema. E que problema é esse? Quando se fala de história da África, a primeira coisa que se vem à cabeça é Egito ou escravidão. Só que a história da África é muito rica, não se baseia apenas por temáticas de escravidão e muito menos por temática apenas do Egito. Tanto que do país que a gente vai estar falando hoje, que é o Sudão, que é onde se desenvolveu o Reino de Kush, é um país que mais teve desenvolvimento de pirâmides. Então as pirâmides, o maior número de pirâmides no mundo fica no Sudão. Então vamos um pouquinho falar sobre ele. Ele se desenvolveu na região do Vale do Rio Nilo, onde hoje é o Sudão. Desenvolveu uma outra grande civilização, a civilização cuxita, com as semelhanças muito grandes com a cultura egípcia, porém tem suas diferenças. Vamos lá, por que esse contato? Diferença porque cada cultura tem a sua cultura, só que a semelhança vem do contato. O povo egípcio dominou o Sudão chegou a dominar o Egito e assim sucessivamente teve essa troca cultural entre eles. O primeiro reino da Núbia por que se eu estou falando do reino de Kush? Porque os núbios deram origem ao reino de Kush. Então o primeiro reino da Núbia teve como centro a cidade de Kerma, que prosperou graças ao comércio e à exploração do ouro. As figuras das Candaces, aí é legal a gente comentar a valorização da história da mulher. As Candaces foram as rainhas mães, grande representante política e as guerreiras do povo de Kush, do reino de Kush. Então, quando a gente vai falar em valorização da mulher na história, um grande aspecto, um grande ponto é citar sobre as Candaces, sobre a história delas no reino da Núbia, que é o reino de Kush. Após a liberação do domínio egípcio, os núbios estabeleceram uma nova capital, em Napata. Os cuxitas acabaram, após isso, dominando o Egito e assimilaram muitos costumes da sociedade faraônica. As pirâmides do reino de Kush foram construídas em 1500 anos antes de Cristo, num período de prosperidade de Meroé. O último reino de Kush teve como centro a cidade de Meroé. Período meroíta foi o auge do desenvolvimento cultural e econômico cuxita, marcado por inúmeras rotas de comércio, que é o comércio do camelo, o comércio que vamos ter no deserto. Esse comércio ele vai se distribuir por uma grande rota e eles já têm uma história em cima do ouro e dos produtos comercializados lá que a gente vai estar comentando agora. A irrigação foi uma maneira intensiva que possibilitou a cultura de diversos cereais, como cevada, sorgo, lentilha. Para identificar aqui, foram colocadas algumas imagens que a cevada, o sorgo, que muitos não conhecem, não faz parte da cultura nossa, mas lembra um pouquinho o milho. E a lentilha, talvez em muitas comemorações de final de ano, alguém tem a cultura de colocar a lentilha no arroz e que traz alguns significados para aquele que assim tem esse tipo de crença. E o grande destaque deles é o ouro. O ouro é extraído das minas entre o Nilo e o Mar Vermelho e explorado em grande quantidade para o Egito. Meroé começou a entrar em decadência econômica com a crise do Império Romano. Crise do Império Romano por quê? O Império Romano dominava a Europa, dominava a Ásia, entre eles todo o pedaço aqui do norte da África. Com isso, quando o sistema entra em crise, desencadeia crise para várias outras localidades, principalmente localidade administrativa do Império. Então, é um pouquinho da história de Meroé, um pouquinho da história do povo cuxita, um bom estudo.